Paz do Senhor Jesus seja com todos. Graças a Deus por mais uma noite estarmos aqui, aprendendo um pouco mais da palavra do nosso Senhor. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Juízes. Estamos aí de quinta-feira aprendendo no livro de Juízes. Tem sido uma bênção. Cada quinta-feira nós temos sido ensinados pelo Senhor. Juízes capítulo 7. Irmãos, na semana passada nós vimos aqui, os irmãos que aqui estiveram, alguns acompanharam aí pela internet, a opressão que os midianitas exerciam sobre o povo de Israel. E podemos ver ali o chamado de Deus para Gideão, para ser o libertador do povo, libertar o povo ali daquela opressão que o povo de Israel estava enfrentando. E hoje nós vamos estar vendo aqui como que Deus operou nesse processo de libertação e também como que Deus trabalhou na vida de Gideão. Então nós vamos ler aqui do Juízes capítulo 7, do versículo 1 até o versículo de número 22. Juízes 7, capítulo 1, até o versículo de número 2. Juízes 7, capítulo... embananei todo aqui. Juízes 7, versículo 1 até o versículo 22. Amém? Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo com ele havia, e acamparam-se junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão nos livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer as águas, e ali os provarei. E será que aquele que eu disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse os porá à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um a sua tenda, porém os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas abaixo no vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor me disse: levanta-te e desce ao arraial, porque tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e o teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem. E então se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Então desceu ele com seu moço pura até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos, em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar, em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que um sonho sonhei,
E eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e todo o arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou. E tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas, cântaros vazios, com tochas acesas. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que chegando eu ao extremo do arraial, será que como eu disser, assim farei vós, tocando eu todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocarei a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens, que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto as guardas, e tocaram as buzinas, e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas, e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas tochas acesas, e nas suas mãos direitas buzinas, que tocavam e exclamavam: espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, e gritando fugiram. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra com o outro, e isso em todo o arraial. E o exército fugiu para Zerera, até Bet-Sítia, até os limites de Abel-Meolá, acima de Tabete. Louvado seja Deus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos, ó Deus, pela tua palavra. Que o Senhor, meu Deus, fale conosco, nos ensine nesta noite, porque nós queremos aprender, temos sede, meu Deus, da tua palavra. Espírito Santo, que tu sejas, meu Deus, o nosso direcionador, que o Senhor esteja conosco em todo o tempo, meu Deus, nesta noite. Graças nós te damos, muito obrigado, amém, e graças a Deus, amém. Os irmãos podem aí se assentar. Irmãos, o versículo de número 1, a qual nós lemos aqui, ele já começa falando acerca de Gideão com as suas tropas. E aqui fala-nos que Gideão, juntamente com as suas tropas, estavam ali acampados na fonte chamada de Arode. E esta fonte, ela ficava ali bem perto do vale ou do outeiro de Moré. Não podemos confundir com Moriá, mas no outeiro de Moré. E fala-nos ali que ele estava nesta fonte, a fonte de Arode. E esta fonte, ela significa o lugar do medo, significa o lugar do tremor. E nada mais significativo do que o que Gideão estava enfrentando. Nós podemos ver aí na semana passada que Gideão não era aquele homem valente como muitos pensam. Mas na verdade nós podemos ver que Gideão, ele era um homem que tinha as suas limitações, que era medroso, ele tinha os seus medos, ele tinha os seus traumas, os seus complexos. E agora nós podemos ver que Gideão, mesmo sendo chamado pelo Senhor, ele reúne ali as suas tropas, algumas tribos que foram junto com ele, e eles vão ali para um lugar cujo nome era o lugar do medo, o lugar do temor. Então é bem sugestivo a tudo aquilo que ele estava enfrentando, tudo aquilo que ele estava passando. Ele tinha medo, ele tinha temor de tudo o que viria pela frente, porque era tudo muito incerto. Mesmo Deus falando com ele, ele ainda tinha suas limitações.
E aqui no versículo de número 12, no número 2, o Senhor fala com Gideão, dizendo assim para ele: Gideão, ainda é muito povo que está contigo para eu dar os midianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Gideão levou um grupo de pessoas com ele, porque Gideão ele tinha em mente: eu vou levar esse grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas vai me ajudar ali na minha batalha. Só que, irmãos, muitas das vezes parece que Deus ele complica a situação. Gideão estava com um grupo de pessoas ali, e talvez, quem sabe, ele pensava: vamos vencer com esse grupo, apesar de o exército inimigo ser bem maior do que o grupo que nós temos aqui. Talvez, quem sabe, a gente vai na raça, a gente luta aí, pelo menos que seja um homem para cada 4 homens do outro exército, mas pelo menos a gente tenta, pelo menos a gente vai. E então Deus, irmãos, vendo que Gideão estava junto com as suas tropas, Deus ele fala com Gideão: opa, Gideão, espera aí, ainda é muito o que você tem aí. São muitas pessoas para você lutar contra o exército midianita. Perceba como que Deus ele complica as coisas. Irmãos, uma das coisas que mais me apaixona na palavra de Deus é que o Senhor, irmãos, ele não vê com os olhos humanos. A ótica de Deus, irmãos, é diferente da ótica humana. Porque se nós formos olhar aqui no ponto de vista humano, Gideão, irmãos, ainda tinham poucas pessoas com ele, porque o exército adversário era um exército poderosíssimo. Então, se nós formos olhar aqui pela lógica, ainda tinha pouca gente com Gideão, tinha poucas pessoas com ele. Mas na lógica de Deus, era totalmente ao contrário. Na lógica de Deus, irmãos, Deus ele disse: Gideão, ainda tem muitas pessoas com você. Na lógica humana, irmãos, nós poderíamos pensar assim: por que que Deus não envia, mas pelo menos umas 10, 15, 20 mil pessoas para ajudar a Gideão? Por que que Deus não move o coração de outras tribos? E essas tribos se juntam com Gideão, e então vão em um numeroso exército para vencer os midianitas, na lógica humana. Mas Deus falou assim: ei, ainda tem muitas pessoas com você. Mas a Bíblia interpreta a própria Bíblia, porque o próprio Deus sabia o que estava no coração daquelas pessoas. E o Senhor Deus, talvez, quem sabe, irmãos, sondou o fundo do coração de Gideão e daqueles que estavam com ele. E Deus, ele disse: eu não vou deixar todas essas pessoas irem para essa batalha. Porque ainda que o número que vocês têm são pequenos se comparando ao exército inimigo, se vocês vencerem, talvez, quem sabe, um lutando com 4, ainda assim vocês vão se gloriar. Porque o ser humano, ele tem uma facilidade de trazer a glória de Deus para si. O ser humano, ele tem uma facilidade de se gloriar. Não é assim, irmãos? Quantas das vezes nós não nos gloriamos? Ah, é a força do meu braço, eu consegui. Foi com o meu esforço, foi com o meu estudo, foi porque eu me esforcei. Então o Senhor, ele conhece o coração do ser humano. E o Senhor, ele falou: eu não vou deixar com que vocês vão com todas essas pessoas, porque acaso se vocês vencerem, vocês vão trazer a glória para si. Vocês vão começar a se gloriar, vocês vão começar a ser honrados. E na verdade, toda a honra e toda a glória deve ser dada a Deus. Toda a glória é somente ao Senhor. E aqui no versículo 3, nós temos uma ordem de Deus. O versículo 3 diz assim: agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte, e vá apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Irmãos, isso aqui deve ter sido assustador para Gideão. Por quê, irmãos? Deus, ele disse: tem muitas pessoas, então nós vamos fazer um negócio.
você vai apregoar diante dessas pessoas, quem for medroso, quem for temeroso, quem for covarde, que volte para trás. E a Bíblia fala-nos aqui, irmãos, que numa leva só, 22 mil homens retornaram para trás. Imagina o desespero de Gideão. Imagina só, 22 mil pessoas em uma tacada só dizendo, eu tenho medo, eu sou covarde, eu não vou enfrentar, não vou arriscar minha vida, não vou morrer, tem a minha família, se você quiser, quem quiser te acompanhar, vá contigo. É desesperador. E Deus falou assim, olha, quem tiver medo, vá. E essa palavra, quem tiver medo, vá, era Deus falando, como se fosse o voo de uma ave. Quem tiver medo, que voe como uma ave, que vá para longe. Por quê, irmãos? Porque Deus estava tratando com Gideão e aqueles que ali estavam com ele. Mas nós podemos ver que era uma situação desesperadora. Agora, Gideão estava apenas aqui com 10 mil homens para enfrentar um exército poderosíssimo. Há um ditado que diz que não há nada pior que não possa piorar, né? Tem um negócio assim, não há nada que esteja ruim que não possa piorar. Talvez o que passava na cabeça de Gideão era aquilo. O negócio já está ruim. Aí Deus vem falar comigo, piora mais ainda, desesperador. Irmãos, para piorar a ansiedade de Gideão e colocar um pouquinho mais de adrenalina, Deus fala mais uma vez com ele, de novo. Deus fala com ele, Gideão, ainda tem muita gente. Só sobraram 10 mil homens. Eu creio que a ansiedade de Gideão foi lá em cima, o desespero e o medo de um homem que já era medroso, a adrenalina foi lá em cima. E Deus, de novo, fala com ele, dizendo, tem muita gente, Gideão. Versículo 4. E disse o Senhor a Gideão, ainda muito povo há. Faze-o descer as águas e ali os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão, qualquer que lamber as águas com a sua língua, como lambe o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam e levaram a mão à boca 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão, com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e vos darei o midianita na sua mão. Então, quer dizer, o negócio foi apertando mais ainda. Deus falou, olha, você vai enviar esses homens, esses 10 mil às águas, e há de ser que aqueles que beberem as águas como o cão bebe as águas, esse você separa, porque esse não pode ir para a guerra. Como que uma pessoa, irmãos, vai beber a água e ela se abaixa como um cão? Não tem como. Deus, ele disse, mas aquele ali que colocar a água na sua boca, tipo, puxando com a mão, esse pode ir para a guerra, porque é sinal que ele está atento. Ele está atento, ele está vigilante. E aí, irmãos, sobraram apenas 300 homens. De 32 mil que Gideão havia separado, depois diminuiu, 22 mil foi embora, ficou 10 mil. Aí Deus fala mais uma vez com Gideão. Os homens vão às águas e sobram apenas 300. Às vezes, irmãos, parece que quanto mais a gente ora, parece que as coisas pioram, não é? A gente ora e parece que o negócio piora. Mas espera aí, estou orando, estou buscando a Deus, estou falando com o Senhor. E quanto mais eu busco ao Senhor, parece que o negócio fica estreito. Às vezes Deus fala, a gente até corre. Vou até correr, não quero nem ouvir Deus falar. Porque Deus falou com Gideão. E todas as vezes que Deus falou com Gideão, Deus falou para ele, tem muitas pessoas, Gideão. Todas as vezes que Deus falou com ele, ainda tem muito, não dá, vamos diminuir, vamos enxugar, vamos fazer uma limpa aí. Se fosse nós, no lugar de Gideão,
qual seria a nossa situação? Irmãos, quem tem cabelo já estaria arrancando os cabelos, desesperado, procurando aí os psicólogos, os psiquiatras, desesperado, porque é desanimador. Se nós formos olhar tudo o que estava acontecendo, eu fico imaginando se fosse eu, no lugar de Gideão. Às vezes, irmãos, a gente tem uma dorzinha no dedinho do pé, a gente já pensa, meu Deus, o que será? Imagina você estar numa guerra com 300 homens e do outro lado um exército enorme. Irmãos, nós estaríamos desesperados. Nós estaríamos perturbados com tudo isso. E depois Deus continua falando com ele no versículo 9. Sucedeu naquela mesma noite, o Senhor disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. Louvado seja Deus. Percebe, irmãos? Teve que eliminar a escória, teve que eliminar os medrosos, teve que eliminar os covardes. Depois que todos eles saíram, voaram como um pássaro, como diz aqui o sentido original da palavra, Deus falou com Gideão: Gideão, agora desce ali ao arraial dos midianitas, porque eu tenho dado nas suas mãos. Desce porque eu tenho entregue ele nas suas mãos. Desce porque eu já tenho garantido a vitória. Eu vos darei a resposta que vocês estão tanto precisando. Deus deu uma ordem a Gideão. Porém, irmãos, Gideão ainda estava com medo. Ele ainda tinha medo. Mas Deus é paciente conosco. Porque, irmãos, nós não somos diferentes de Gideão em nada. Nós temos medo e Deus é tão paciente conosco. Deus é tão paciente. Quantas das vezes nós enfrentamos um período difícil? Irmãos, e o que mais vem na nossa mente é aquilo que pode acontecer de ruim. Não é? Eu estava ouvindo uns dias atrás aí, o pregador, ele estava falando, ensinando, e eles estavam falando como eles lidam com os haters, aqueles que entram para xingar, para falar tudo que não deve. E ele falava, por incrível que pareça, às vezes você vai lá na mensagem, tem um monte de pessoas falando, glória a Deus, que palavra, falou comigo, estava afastado, mas agora estou voltando. Louvado seja o Senhor, meu familiar aceitou a Jesus. Aí vem um lá e diz assim, nossa, que palavra é essa? Aí vem o outro lá e diz assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí ele falava, primeira coisa que você vai se apegar não é com aquilo que você ouviu de bom. Isso é natural do ser humano. Primeira coisa que a gente vai absorver é o quê? É aquilo que de ruim foi falado conosco. Não é assim que funciona? Então aqui, irmãos, Deus falando com Gideão, mas Gideão ele ainda estava todo cheio de medo, e Deus com paciência trabalhando na vida dele, porque o Senhor sabia que ele ainda não confiava totalmente. Deus estava tratando com ele. No versículo 10, Deus diz, e se ainda temes descer, desce tu e o teu moço pura ao arraial. Porque Deus sabia que ele ainda tinha medo. Então, se você teme descer, então desce com Pura. O Pura era um jovem ali, provavelmente um ajudante de Gideão, encarregado ali de levar as armas, as armaduras. Então Deus falou, eu vou enviar você e Pura, e você vai descer no arraial dos midianitas, e ali você vai ouvir o que eles estão falando. Você vai ouvir qual é o comentário que está acontecendo lá no arraial dos midianitas. E ele desce com Pura, obedecendo ao Senhor, com medo, mas obedecendo. E quando chega ali, ele ouve algumas coisas. Nós vimos aqui no versículo de número 11. E ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos e descerás ao arraial. Então desceu ele com seu moço Pura até o extremo das sentinelas que estavam no arraial.
E os midianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos, em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como areia que há na praia do mar em multidão. E chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho. E dizia, eis que um sonho eu sonhei. Eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas e as feriu. E caíram e transtornou de cima para baixo e ficaram abatidas. E respondeu ao seu companheiro e disse, não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas do arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração desses sonhos, sua explicação, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse, levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Deus, ele disse, você vai ouvir o que eles estão falando. E quando ele chega no arraial dos midianitas, ele ouve que tem um midianita conversando com um conhecido seu. E esse midianita, ele está contando um sonho que ele teve. E nesse sonho ele dizia que ele via um pão de cevada torrado, rodeando no arraial dos midianitas, trazendo um transtorno ali naquele arraial. E então Gideão estava só ouvindo, e eles mesmos interpretaram o sonho e disseram, isso não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás. Alguma coisa está para acontecer. Esse aqui, esse pão de torrada, cevado é Gideão. Nem no sonho Gideão era alguém. Porque o pão de cevada era a comida dos pobres. O pão de cevada era alimento para dar para os cavalos. E as pessoas falavam, esse pão de cevada é Gideão. E ele ouvindo aquilo ali, o que ele fez? Ele adorou ao Senhor. E criou um pouco de coragem. Porque nós vemos que ele voltou para o arraial. E quando ele chegou no arraial, ele despertou aquelas pessoas que estavam ali, dizendo, vamos, levantem-se, porque o Senhor nos entregou os midianitas. Até que fim Gideão criou um pouco de coragem. Ele teve agora uma atitude que Deus estava esperando dele. Porque, irmãos, todos nós temos um pouco de medo, mas nós não podemos ser medrosos o tempo todo, irmãos. Nós não podemos o tempo todo ser medroso. Há momentos que são desencorajador. E o Senhor, com a sua misericórdia, vai falando 1, 2, 3 vezes, tratando, trabalhando conosco. Mas não dá, irmãos, para ser medroso a vida inteira. Chegou um momento aqui que ele teve que despertar. Ele teve que acordar. O Senhor falou com ele, desce, você vai ouvir o que estão falando. E Deus, irmãos, usou ali um midianita, Deus usou um incrédulo para sonhar. Um outro ali para ouvir o sonho, interpretar. E colocou Gideão ali para ouvir. E depois de tanto ouvir, Deus falando com ele, agora a palavra entrou no coração dele. E ele disse, agora eu não posso mais ficar do jeito que eu estou. Agora eu criei pelo menos um pouquinho de coragem. Então eu vou lá no arraial, vou chamar os meus companheiros. São poucos, tem apenas 300 ali, mas eu vou chamar eles. E vou dizer, vamos, levanta, levanta. Porque o Senhor tem entregue os midianitas nas nossas mãos. Irmãos, nós temos sim os nossos dias, os nossos momentos de medo, mas não dá para ser temeroso o tempo todo. Há momentos que Deus ele diz, levanta-te, porque eu sou contigo, vai para a batalha. A força não está em ti, mas a força vem do Senhor, teu Deus, o Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. E agora ele tomou a posição de líder, para encorajar aqueles que estavam com ele. E olha o que diz aqui o versículo 16, que interessante. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões,
E deu-lhes cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios com tochas acesas. E disse: olhai para mim e fazei como eu fizer. Olha só a atitude de liderança dele agora. Olhem para mim e façam como eu fizer. Eis que chegando ao extremo do arraial, será que como eu fizer, assim também fareis. Tocando eu e todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo Israel e direis, pelo Senhor e por Gideão. Agora estava se preparando para a guerra. Mas, irmãos, quando se fala em guerra, geralmente o que a gente pensa? Antigamente, agora não, agora as armas são diferentes, são poderosíssimas. Mas antigamente, irmãos, espada, lança, escudo, eles estavam preparados aqui para uma guerra. Mas Deus disse para Gideão levar para aquela batalha buzina, jarro e tocha. Olha só, Deus foi complicando desde o começo. Aí agora vai para uma guerra com 300 homens, talvez pensando, vamos aqui com espada, com lança, vamos fabricar alguma coisa. E Deus falou, opa, pera, vocês vão para a guerra, mas vocês vão para a guerra com buzina, ou seja, chofar, chifre de carneiro. Vocês vão para a guerra com cântaros, que são jarros, com tochas acesas. Às vezes Deus complica as coisas. Mas, irmãos, as armas de Deus são diferentes das nossas armas. Às vezes a gente planeja, às vezes a gente pensa, eu vou fazer assim, desta maneira, vai sair desse jeito. A gente planeja na nossa mente. É assim, é desta maneira, é assim que eu vou fazer, vai dar tudo certo, chega na hora, sai totalmente ao contrário do que a gente planejou. Por quê, irmãos? Porque é Deus. É Deus, irmãos, quem vai na nossa frente. Ele é o Senhor dos exércitos. E como sendo o Senhor dos exércitos, Ele sabe quais são as armas aos quais nós devemos usar. E aqui nós podemos ver que à meia-noite, eles saíram ali a cidade. Está escrito no versículo 19. Chegou, pois, Gideão e os 100 que com ele iam. Por que em 100? Porque havia 300 e dividiu ali em 3 grupos. Ficou 100 grupos ao lado de Gideão. E aí diz aqui, que eles desceram ao extremo do arraial. A princípio da vigília, à meia-noite, havendo-se já posto as guardas, e tocaram as buzinas, e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões a buzina, todos juntos tocando a buzina, uníssonos em um só propósito. E partiram os cântaros e tinham na sua mão esquerda as tochas acesas e nas suas mãos direita a buzina, que tocavam e exclamavam, espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deixou a correr e gritando fugiram. E tocando, pois, os 300 a buzina, o Senhor tornou a espada de um para com o outro. E isso em todo o arraial. À meia-noite, na troca da guarda, enquanto o exército adversário estava distraído, porque, irmãos, o nosso Deus, ele é um Deus estratégico. Deus, ele tem as suas estratégias. Deus é um Deus estratégico. E Deus aqui falou, olha, vão à meia-noite. Será que Deus enviou eles para ir ali à meia-noite em vão? Deus falou, vai lá à meia-noite. Não, irmãos, porque a troca da guarda, o exército inimigo estariam distraídos. Você já foi num plantão do hospital, quando está trocando ali o plantão? Às vezes você fica lá, tempos e tempos. Por quê? Porque eles estão todos distraídos ali, conversando, se preparando para depois entrar no plantão. E Deus disse, vão à meia-noite, porque eles vão estar lá, eles vão estar distraídos. E quando eles estiverem ali, então o que vocês vão fazer? Vocês vão tocar o chofar. Os 3 grupos, 100 aqui, 100 ali, 100 acolá, os 300. Vocês vão tocar o chofar, vocês vão pegar o jarro que estão nas mãos de vocês vão quebrar, e vocês vão segurar as tochas. E aquilo ali, irmãos, assustou o exército adversário.
Porque imagina aquele barulho, aquele estrondo, aquele barulho, jarro quebrando, tocha acesa. E quando a tocha está acesa, irmão, dá a impressão que tem mais pessoas do que você pode ver. Então imagina ali os 300 com a tocha acesa. Quando os inimigos olharam, eles pensaram, está vindo a multidão. O barulho é alto, é estrondoso, estão tocando aí um instrumento. O que eles fizeram? Ó, correram, saíram fora, vazaram. E aqui, irmãos, nós podemos ver que a vitória, ela veio da parte do Senhor. A vitória não veio porque Gideão era o fortão. Porque se nós formos olhar, irmão, Gideão, coitado de Gideão, com 300 homens, não tinha como vencer humanamente aquela batalha. Mas na força do Senhor, eles entraram ali, eles começaram a gritar, espada de Gideão, espada do Senhor, espada do Senhor, espada de Gideão. E o mais interessante é que não tinha espada na batalha. Mas eles estavam lá, espada pelo Senhor, espada por Gideão. Não, irmãos, não tinha espada, mas tinha o Senhor dos exércitos agindo e trabalhando por ele. Irmãos, as coisas não é do jeito que nós pensamos que é, mas é do jeito do Senhor. Essa batalha foi vencida, não foi por causa de Gideão. Não, irmãos, mas essa batalha ela foi vencida pelo poder do Senhor dos exércitos. E eles ficaram confundidos, começaram a correr perturbados, se ferindo uns aos outros. Olha que interessante, Gideão estava tão preocupado que no final ele não teve nem que pegar em espada. A única coisa que ele teve que fazer, tocar o chofar, quebrar um jarro, segurar uma tocha na mão. Isso é moleza, irmãos, para enfrentar um exército do outro lado. E o Senhor deu a vitória. E eles gritaram ali, dizendo, espada pelo Senhor, espada por Gideão. Então nós vamos fazer o seguinte agora, você vai olhar para o irmão que está ao seu lado e vai dizer para ele, brincadeira, irmãos, não vai ter que dizer nada não. Tinha alguns que já ia dizer aí, ó, pastor, já tinha uns aí que já ia, precisa dizer nada não, irmãos. A vitória é do Senhor, a vitória vem de Deus. Talvez você olhe para a sua vida e você fala, pastor, mas eu sou tão incapacitado. Glória a Deus por isso, porque é o Senhor quem nos capacita. A vitória não vem de nós mesmos, mas a vitória ela vem do nosso Deus. E é esse Deus que nós servimos e adoramos, que está presente aqui no nosso meio. Amém? Os irmãos recebem esta palavra. Então que Deus abençoe a todos vocês. Vamos nos colocar de pé. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor.